Olá pessoal, nessa aula nós vamos aprender a ler e a gravar em um arquivo sequencial. Bom, tudo que a gente fez até agora, nós estávamos digitando e jogando o conteúdo que nós digitamos para dentro de uma variável, para dentro de variáveis de memória, ou de um array, por exemplo, que também é uma variável de memória, né? E eu não gravei isso em lugar nenhum. Então, jogando isso dentro de uma variável de memória, ao desligar a aplicação ou ao desligar o computador, eu perco tudo, né? Eu não registrei isso no disco, eu não gravei isso em um arquivo, então eu perco tudo. Ela é válida como uma calculadora ou como algo assim que você não quer gravar, não quer registrar, né? Mas imagine, eu vou digitar 10 nomes e 10 telefones numa agenda que eu estou criando, né? Eu não posso gravar em memória, eu não posso gravar somente numa variável. É importante que eu, quando der um fechar a minha aplicação ou algo assim, eu grave isso em algum lugar para que no dia seguinte ou algumas horas depois, quando eu vá verificar, eu consiga abrir e estejam lá as minhas informações que eu digitei antes, tá? Para isso, uma das formas que nós temos para guardar as informações é gravando em arquivos sequenciais, tá? A outra forma mais tradicional, também é muito utilizada, é a gravação em banco de dados. Banco de dados é uma aplicação desenvolvida com a finalidade de armazenar informações. Então, nós vamos falar mais sobre banco de dados e aprender a utilizar o VB com um banco de dados e todos os recursos possíveis de acesso a banco de dados no Visual Basic avançado. No Visual Basic básico, que é esse aqui, nós vamos aprender a utilizar a gravação, leitura e gravação em arquivo sequencial, tá? Que não deixa de ser uma boa prática também. Existem grandes sistemas de grandes empresas que trabalham com arquivo sequencial, que leem e gravam os arquivos do início até o final. Por exemplo, faturamento de empresas de telefonia são assim. Então você tem a relação de clientes todos em um arquivo sequencial, você varre ele do início até o final e gera a impressão para o faturamento. Então nós temos muitos outros bancos também trabalham muito com arquivos sequencial e outras diversas aplicações aí que também podem utilizar os arquivos sequenciais. Então, por enquanto, você que está aprendendo, você vai poder também fazer o teu catálogo de telefones, você vai poder fazer a tua aplicação simples também utilizando o arquivo sequencial. Então, eu montei aqui uma telinha com dois botões, ler arquivo e grava arquivo, um list box no centro, né? E nós vamos ver como é que isso está funcionando. Eu aperto o play aqui. Se eu apertar o botão ler arquivo, ele vai ler o conteúdo de um arquivo que está lá no disco, né, chamado log.log. É um arquivo do Windows, está dentro da pasta Windows e que contém algumas informaçõezinhas aqui do sistema operacional. Muito bem. Se eu apertar o botão grava, ele vai fazer uma outra função completamente diferente desse arquivo aqui. Ele vai criar um arquivo chamado tt.txt. Nós vamos ver o código depois. Ao clicar aqui, reparem que não acontece nada, mas acreditem, ele criou o arquivo. Vamos abrir o arquivo. Muito bem, aqui está. Ele gravou um arquivo no C, pasta Simão, gravou um arquivo chamado tt.txt, que ele já reconhece aqui que é um arquivo do tipo texto. Dois cliques ele me abre o arquivo com bloco de notas, porque é um TXT, e eu gravei 3 linhas aqui dentro.
Este é um teste de arquivo sequencial, AAA, BBB, ou seja, eu posso gravar aqui a informação que eu quiser em quantas linhas forem, né? Vamos dar uma olhada no código, vamos entender agora, sim, como isso funciona. Bom, vocês já devem ter percebido que são dois exercícios diferentes. Esse é o de grava e esse aqui é o de ler o arquivo, mas com dois arquivos diferentes, um não tem nada a ver com o outro. Então, a leitura, ele está lendo aqui um arquivo chamado log.log, aqui está, e a gravação está gravando um arquivo Simão, na pastinha Simão, tt.txt. Então, quer dizer, dois completamente diferentes. Bom, e se eu quiser que ele leia o Simão, basta trocar essa linha aqui, olha. Vamos trocar para Simão, pastinha Simão, e o arquivo tt.txt. Muito bem, se eu executar, a gente já vai ver aqui, se eu clicar o ler arquivo, ele vai ler aqui o conteúdo do arquivo tt que eu gerei. Ok? Muito bem. Como isso funciona? Vamos agora analisar aqui. Bom, o botão 1 é o botão da leitura. O que ele faz? Ele cria um, uma variável e chama ela de file reader. Pode ser um nome qualquer, mas o que ele significa aqui é um leitor de arquivo, né? Ele cria uma variável chamada leitor de arquivo e ela é do tipo StreamReader, né? StreamReader é uma variável encontrada dentro da biblioteca I/O. Nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas o que a gente tem que saber agora só é que toda vez que eu for ler um arquivo utilizando StreamReader, eu tenho que ter uma variável criada do tipo StreamReader, tá? Depois eu crio aqui, eu jogo um conteúdo para dentro da FileReader. Que conteúdo que eu jogo? Eu jogo um File System Open Text File Reader com o nome do arquivo que eu quero ler, tá? Então, dessa forma, a File Reader ela fica contendo e apontando para ler esse arquivo, tá? Muito bem. Aí eu declaro uma outra variável que eu chamei aqui de string reader. Poderia ser qualquer nome. É uma string, ou seja, ela vai receber um conjunto de caracteres. E o que ela vai receber? Ah, ela vai receber a linha lida. Então aqui está, olha. Cada linha que eu ler, então eu estou lendo aqui com filereader.readline. Esse é o comando aqui que eu leio uma linha. E cada linha que eu leio, eu jogo dentro dessa string reader. E depois que eu jogo dentro da string reader, eu pego a string reader e jogo dentro do listbox 1. Tá? Jogo dentro com um add, como a gente já aprendeu anteriormente. Bom, e o laço? Eu tenho um laço aqui com while, que finaliza com end while. Né? Todo while tem que ter o seu end while no final. E isso representa um looping aqui, um laço que vai ser executado aqui N vezes, né? Quantas vezes forem necessárias, enquanto, né, como o próprio nome while fala, enquanto não chegar o fim do arquivo. Tá? Então, esse filereader.endofstream, ele justamente ele é traduzido dessa forma, olha, enquanto não chegar ao fim do arquivo, tá? Ele fica nesse looping aqui. Cada vez que ele descer o looping, ele lê uma linha nova do arquivo. E aí ele vai lendo, 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 de forma que eu posso estar trabalhando com um arquivo que eu não sei quantas linhas tem. Pode ter 100, pode ter 200, pode ter 50, pode ter duas ou três linhas, como é esse o caso aqui, que é um arquivo pequeno, e ele vai fazer o laço. E a forma dele controlar se chegou ao final ou não é essa aqui, enquanto não chegar ao fim do arquivo. Tá?
Muito bem. Dessa forma, ele leu tudo e jogou o conteúdo do arquivo para dentro do listbox. Né? Ele poderia, em vez de estar jogando para dentro do listbox, poderia estar jogando para dentro de um array. Né? A gente já aprendeu a criar um array, poderia declarar um array e jogar esse conteúdo para dentro de um array. Nós vamos fazer isso mais para frente e vai ser justamente um exemplo nosso aí de como criar a nossa aplicação usando uh, arquivos sequenciais, tá? Bom, aqui embaixo eu vou então para o botão 2. O botão 2 tem a função de grava. Então, eu tendo algumas linhas para gravar, eu vou descarregar em um arquivo. Né? Então, a primeira coisa que ele faz aqui, ele testa para ver se existe o arquivo. Então, essa é a forma de testar. If, aí ele bota aqui o file system com a opção file exists e bota o nome do arquivo que eu quero verificar se existe no disco. Se existe, então delete o arquivo. Aí eu uso a opção do file system delete file. Ou seja, o que eu estou querendo? Eu estou querendo evitar aquele erro de tentar gravar o arquivo e ele me dizer, opa, você está tentando criar um arquivo, mas o arquivo já existe. E aí iria me dar um erro. Para evitar isso, eu apago o arquivo toda vez antes de gravá-lo. Tá? Tem outras maneiras mais avançadas de fazer isso aqui, mas por enquanto vamos deixar assim, tá? Porque exige tratamento de erro e tratamento de erro a gente vai aprender no Visual Basic avançado. Muito bem. Então eu já tenho, o arquivo não existe em disco, tá? E eu vou tratar de gravá-lo. Então eu declaro uma variável, chamei ela aqui de sw from file, poderia chamar de qualquer nome, poderia ser xpto, xx, vamos chamar xpto, pronto. Então só para mostrar que, como eu estou declarando, eu posso botar qualquer nome para essa variável. Muito bem. Eu tenho que trocar todos, porque senão ele vai me dar erro. E eu já vou explicar, continuando aqui então. Muito bem, então vejam, eu criei uma variável. Toda vez que eu declaro, eu posso criar a variável que eu quiser. Mas eu criei ela como um IOStreamWriter, que é justamente uma variável de gravação em arquivo. Né? E ele apontou essa IOStreamWriter, né, para um arquivo nomeado, e aí eu boto o nome dele aqui dentro do parênteses. Dentro de uma string, cercada com aspas, dentro do parênteses, passo como parâmetro. Muito bem, esse new aqui, no momento não vamos aprofundar isso não, porque isso tem a ver com orientação a objeto, isso a gente vai falar no Visual Basic avançado também. O que a gente tem que saber agora é, eu estou declarando uma variável como StreamWriter, ou seja, para gravar em arquivo sequencial, e estou apontando para esse arquivo aqui. A partir daí, eu posso, com a XPTO que eu criei, que é uma StreamWriter, né, eu posso utilizar o WriteLine, que é uma propriedade, que é uma função da StreamWriter. Então, cada vez que eu mando ele gravar uma linha, eu tenho que dizer o que gravar, eu boto aqui dentro do parênteses o que eu quero gravar. Então, eu aqui eu botei 3 linhas, mas eu poderia estar gravando o conteúdo, por exemplo, de um array. Né? Poderia estar descarregando aqui um WriteLine e o array número tal, né? E isso tudo dentro de um for next, gravando 100, 200, quantos forem os nomes e telefones que eu tenho que gravar no disco. Muito bem. E aqui embaixo, o próximo comando que a gente vai ver é um xpto.flush.
O flush ele tem a função de descarregar em disco tudo que estava previsto gravar aqui em cima, né? Então ele efetiva a gravação. É quando ele descarrega no disco que ele aqui em cima preparou para gravar. E o close? O close fecha o arquivo. Então a gente sempre tem que, ao gravar, finalizar com um close, tá? Esse flush aqui ele não é necessário. Vocês poderiam comentar que vocês vão perceber que continua funcionando, mas eu quis falar um pouquinho sobre o flush, que é interessante. A gente vai utilizá-lo quando a gente trabalhar com montando aqui um modelo mais real de trabalho com arquivo sequencial mais adiante um pouquinho no nosso curso. Muito bem. E o close a gente só usa no final, quando não vai mais trabalhar com arquivo, aí fecha ele de vez. Então, aí está como ler e como gravar o arquivo sequencial. Muito bem, pessoal. Então, aqui nós encerramos essa aula.